Olá, estudantes do oitavo ano. Vamos começar hoje um novo assunto, o Iluminismo na Europa. O Iluminismo surgiu na França. Mas antes disso, eu peço a você que enviem a primeira e a segunda atividade de história para o sistema, caso você ainda não tenha enviado. E se não está conseguindo enviar, mande uma mensagem para mim no celular ou no sistema que nós conversaremos. Pessoal, Iluminismo. Nós vimos na aula passada as várias mudanças que começam a se iniciar na Europa. Começamos com a Inglaterra, a Revolução Gloriosa, o fim do poder total e absoluto do rei, dando também autonomia e poder ao parlamento. Com isso, a Inglaterra cria as bases para ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, que são aquelas grandes fábricas que vão contratar trabalhadores em troca de um salário. E aí a Inglaterra passa por um período de muito desenvolvimento econômico, mas a vida da população é de muita pobreza, desigualdade, porque esses trabalhadores vão trabalhar nas fábricas com nenhum direito e ganhando péssimos salários. Então nós temos, no século XVIII, em que o Brasil vivia o segundo ciclo econômico do ouro, nós tínhamos uma Europa passando por várias transformações. Então a Europa estava vivendo várias transformações. A Inglaterra, que passou pela Revolução Gloriosa, isso em 1680, depois em 1750, a primeira Revolução Industrial. Ao mesmo tempo, nós temos um movimento iluminista. Esse movimento iluminista vai influenciar a independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, e depois o iluminismo e a independência dos Estados Unidos da América, primeiro país independente da Europa, vai influenciar a Revolução Francesa em 1789. Então, pessoal, Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Industrial, Iluminismo, independência dos Estados Unidos na América, Revolução Francesa na França, na Europa, são as diversas mudanças que estão acontecendo na Europa no século XVIII. E essas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, por exemplo, da Revolução Francesa, chegarão ao Brasil e que também vão influenciar movimentos de revolta contra Portugal, contra a metrópole. E aí temos a revolta na Bahia, a Inconfidência Mineira em Minas Gerais. Isso aconteceu porque os ricos que foram estudar na Europa nessa época trouxeram essas ideias escondidas para o Brasil. E isso acabou também provocando uma influência que vai levar depois, em 1822, no dia 7 de setembro, à independência do Brasil, que nós já vimos nas aulas anteriores. Mas o que foi o Iluminismo, pessoal? Foi um movimento que propunha levar a luz ao povo, ou seja, levar a razão. Eles consideravam um absurdo que o rei, que o poder absolutista existia na Europa. Então eles criticavam muito o poder absolutista, o poder total do rei na Europa, porque os reis em vários países da Europa diziam que eles estavam no poder porque Deus os colocaram. Olha só como é que era. Então eles criticavam o exagerado poder do rei, regime absolutista, que significa regime onde o rei exerce o poder absoluto. Então, absolutismo é o regime onde o rei exerce o poder absoluto. Eles criticavam o poder exagerado do rei e da Igreja Católica, que tinha um grande poder. Mesmo com o fim da Idade Média, a Igreja Católica e o absolutismo continuavam muito fortes em vários locais na Europa, em vários países. Então o Iluminismo criticava o poder exagerado da Igreja e do rei, e vários pensadores do Iluminismo estavam propondo um outro modelo de sociedade. Eles criticavam o mercantilismo, a constante intervenção do rei na economia. Eles diziam que era o mercado que deveria regular a economia, que o rei não deveria se intrometer tanto na questão econômica. Tinha os pensadores iluministas políticos, esses, por exemplo, que queriam limitar o poder do rei, queriam que tivesse parlamento, como deputados, senadores, em que o rei tivesse menos poder e que tivessem outras pessoas também partilhando desse poder e podendo sugerir e construir o processo político. Então você tem os pensadores políticos que criticam o excesso do poder do rei, e tem também os iluministas econômicos que querem menos intervenção do rei na economia, criticam o mercantilismo e começam a
praticar o liberalismo econômico, começam a defender que devia ter liberdade econômica, que o mercado devia regular. Então você tem os pensadores econômicos que defendem o liberalismo da economia, os pensadores políticos que criticam esse poder absoluto do rei. Eles não querem que o rei mande e desmande sozinho e nem que o rei controle toda a produção. Querem liberdade na produção e querem também um regime político com menos poder para o rei. E também querem que a igreja exerça um poder menor para a população, porque eles diziam que as pessoas estavam rodeadas pela ignorância, pela falta de conhecimento e que nem tudo a igreja explicava. Tem coisas que a razão explica e não a religião. Então, o movimento do iluminismo propõe colocar a razão acima das superstições, das tradições. Então é um movimento que propõe levar a luz, o conhecimento, a razão para as pessoas. É claro que eles falavam em liberdade, né? Mas também não falavam muito das mulheres, muitos também não falavam do fim da desigualdade. Então eles queriam liberdade, mas até um certo ponto. Então boa leitura e respondam essa questão que eu passei no caderno de vocês.